Olá, meus amigos! Alexandre aqui da Literatos Canetas. Tudo excelente com vocês? Espero que sim, comigo está tudo excelente. Bom, e continuando falando sobre as tintas da Pelikan, tá? Da linha 4001, hoje eu vou falar sobre uma cor que, de certo modo, está até na moda atualmente por causa do filme da Barbie, que é a... Acho que eu vou mostrar assim melhor. Que é a Pelikan 4001 Pink, tá? Que é o rosa da Pelikan, tá? Essa cor antes de tudo, tá? Nos outros vídeos eu fiz sempre com uma folhinha separada, né, para fazer os testes. Dessa vez eu estou usando um clássico aqui, estou usando o bloco da Rhodia. Esse aqui é o Dot Grid que eu estou usando para fazer esses testes. Esse aqui é dos testes anteriores. Esse aqui é a de hoje, tá? Então, falando um pouco sobre essa tinta. Essa tinta não é uma tinta tão formal assim. Ela é uma tinta um pouco mais divertida, um pouco mais alegre, digamos assim. E eu gosto bastante do tom dela, tá? Ela é um tom de pink que ela não puxa tanto assim, digamos, pro roxo, pro violeta, pro magenta. Ela fica bem no tom de rosa mesmo. E além disso, não é um rosa que é tão, como é que eu vou dizer, tão aguado, ele não é tão ele é saturado, ele é um rosa relativamente saturado, como vocês podem ver aqui nesse teste que eu fiz, tá? Então, só tomar um copo d'água. Então, o primeiro teste que eu fiz aqui, como sempre, tá? É o de suave, né? O vulgo cotonete. E, como eu falei, dá pra ver que ela é bastante saturada, tá? Nesse teste aqui ela não teve tanto shading assim, mas dá pra ver que logo aqui no final, ó, onde o suave parou, que ficou uma pocinha um pouco maior ali de tinta, ela ficou um tom um pouco mais escuro. Além disso, uma coisa que dá pra reparar nessa parte aqui do suave é que quando eu comecei a riscar lá no começo, ela ficou um pouco mais forte, tá? E conforme a tinta foi acabando, que eu fui passando, eu não enchi tanto, tá? O suave de tinta. Conforme eu fui passando, ela vai ficando um pouquinho mais clara. E isso eu julgo interessante, tá? Dá pra ver isso também nessa parte aqui onde eu fiz as linhas horizontais, verticais e diagonais. As primeiras que eu fiz foram as horizontais e verticais, tá? Dá pra ver que elas estão um pouco mais saturadas. E conforme eu fui usando, depois eu fui fazer as diagonais para a direita e para a esquerda, e dá para ver que essas diagonais ela já ficou um pouco menos saturada, exatamente porque foi acabando a tinta no suave. Mas mesmo assim, dá para ver que ela é uma tinta relativamente saturada, tá? Ela fica bem nítida, que é um rosa mesmo, a tinta fica bem clara. E além disso, dá para ver que ela tem essa capacidade de shading, porque nas partes onde as linhas se cruzam, ou seja, eu passei duas camadas de tinta, né? Anterior e a próxima. Nesses pontos onde ela se cruza, ela fica mais forte, né? E isso é bem interessante na hora de você escrever se você está procurando uma tinta que faz um pouquinho mais de shading, tá? Bom, nos testes aqui abaixo, fazendo os testes aqui com 8, com X, horizontais e verticais, dá pra ver que ela tem um pouquinho dessa característica, tá? Principalmente aqui no X, ó. Quando começa lá em cima, ela fica um pouco mais clara, e quando chega no final, que a caneta para, que aquela pocinha de tinta para ali, ela fica um pouco mais escura. E isso é bastante legal, tá? Na hora de escrever, dá um efeito interessante e fica bem bonito, assim, aquelas variações sutis na cor da tinta, que a gente não consegue normalmente em outros instrumentos de escrita, como por exemplo em uma caneta esferográfica, que é bastante constante, e um lápis, que também é constante, né? O lápis, no caso, vai depender da pressão que você coloca, mas colocando uma pressão constante, o tom que você vai ver ali é constante também, tá? Nessas linhas horizontais eu fiz riscos bem rápidos, tá? Para ver se ela falhava alguma coisa, não tive nenhum problema com isso, nem nas horizontais, nem nas verticais, tá? Em seguida, eu fiz aquele testezinho fazendo um risquinho e dando uma puxada assim com o dedo para ver o quanto que ela borra imediatamente depois, tá? Então, ela não é uma tinta que borra muito. Se você estiver escrevendo alguma coisa e esperar uns 5 segundos, por exemplo, você não vai ter problema depois de passar a mão no papel e ela manchar, não deve ter esse problema. Claro, dependendo também do tamanho da sua pena, tá? Se você estiver usando uma pena broad, uma pena B, que é bem mais larga, ou se você estiver usando uma pena que é um stub, que escreve bem mais largo, aí você vai ter mais tinta no papel e, consequentemente, ela vai demorar um pouquinho mais para secar. Nesse caso aqui, eu testei usando a ponta média
da Pilot Prera, tá? Que é exatamente isso aqui. Inclusive eu vou fazer uma review sobre ela em breve, tá? Mas é uma ponta média da Pilot, que é a mesma pena que tem na Pilot Kakuno e também na Pilot Metropolitan, no caso, uma pena média. Colocando algumas gotinhas aqui no papel, dá pra ver que as bordas ficam mais saturadas, tá? Onde a tinta se concentra, ela fica mais saturada. Mas de qualquer forma, no geral ali, ela tem uma aparência que é saturada o suficiente, tá? Não vai ficar aquela tinta aguada e tudo. Nesse papel aqui, vocês devem ter lembrado das outras reviews que eu fiz de tinta, que quando eu coloquei algumas gotas de tinta no papel, o papel absorveu e a tinta, o que era uma bolinha de tinta, virou uma bolinha grande, né? Porque ela vai absorvendo em todo o papel. Nesse papel específico aqui, tá? Que é o do Rhodia, que é um clássico de caneta tinteiro, tá? Não aconteceu isso. Ele segurou bastante a tinta ali no local onde ela caiu e ela praticamente não vazou para o outro lado. Claro que dá para ver uma sombra aqui, tá? Mas ela não sangrou para o outro lado do papel. Ok? Então, um pequeno teste de escrita aí, tá? Eu gosto muito dessa frase, é uma das melhores introduções de filme que eu já vi. É uma das melhores frases de introdução de filme que eu já vi. Então eu coloquei aqui como teste, tá? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Tá? Não sei se vocês conhecem esse filme ou essa frase, né? Mas desde que eu me lembro, eu sempre quis ser um gangster. Essa frase é maravilhosa. Bom, vocês podem ver, né, que na hora que eu estava fazendo os testes aqui aconteceu um pequeno acidente e caiu uma gotinha de tinta aqui onde não deveria cair, que foi bem no meio da frase. Mas de qualquer forma eu não quis fazer outra, quis usar essa mesmo, até porque eu achei que ficou interessante, eu achei que ficou bonito assim, tá? Então, essa é a tinta Pelican 4001 Pink, tá? Eu gosto bastante dela, tá? A minha esposa, que como eu já falei, gosta da cor rosa, ela tem usado essa tinta, ela gosta bastante dessa tinta também, tá? Ela tem usado bastante dela e eu sou bastante satisfeito com os efeitos dela. Não é uma tinta tão comum, ao menos eu não vejo você falar tanto de tintas rosas, tá? Para caneta tinteiro, mas eu gostei bastante. O que você acha dessa cor de tinta, desse tom de tinta? É uma tinta que você usaria, que você acha que seria interessante para escrever o seu journal, para fazer anotações, para mandar um bilhete para alguém, alguma coisa assim? Você acha que seria interessante? Bom, eu adoraria saber o que você acha sobre esse tom de tinta, então se você tiver uma opinião sobre ela, coloque aqui nos comentários que eu vou adorar ler e comentar assim que for possível, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, um abraço, se cuida, até a próxima e tchau, tchau!